Hoje nós vamos entender os nós do N8N. Então, se você está começando a aprender sobre N8N, quer entender um pouco mais sobre os nós, quais nós existem, para que eles servem, tudo isso a gente vai ver aqui. E quais são os principais, como usá-los, para fazer o fluxo que você precisa e tudo mais. Então, eu tenho um documento aqui que eu criei que foi um guia prático, e eu vou disponibilizar isso para vocês, só que ele tem várias seções, desde como instalar o N8N até referências com vários workflows e tudo mais, mas hoje a gente vai ver entendendo os nós, que é o capítulo 3. O capítulo 2 meio que é bem simples também, ser um JSON e criando seu primeiro workflow. Então, mas como você está aqui, provavelmente você já sabe criar seu primeiro workflow e vamos só entender um pouco mais sobre os nós. Então, uma coisa muito importante para você entender é que todo nó funciona com o JSON, né? Então, você entra com um dado de entrada em JSON, ele vai executar uma coisa e vai devolver outra coisa em JSON. Tem exceções que são triggers, que é quando você começa uma ação, então se eu vim aqui no N8N e aí vai adicionar um trigger, ele não tem uma entrada, então ele vai iniciar o fluxo. E também tem alguns que seriam os arquivos, que também existem arquivos aqui. Então, por exemplo, converter JSON para um binary data. Então, também é um outro tipo de arquivo, né? Então, também tem esse tipo de coisa. Então, se você enviar um PDF, dá para você converter esse PDF em JSON. Um Excel, vai dar para converter ele em JSON, para você usar na sua automação. Beleza, então vamos lá. Primeiro aqui são os triggers. Bem simples, triggers é o que vai iniciar o seu fluxo. Então, passando aqui rapidamente quais são os principais, deixa eu deletar aqui. Então, inicialmente, on-app event é quando inicia um evento em algum aplicativo. Então, por exemplo, recebeu um e-mail. Ele vai executar isso quando recebeu o e-mail. Qualquer outra coisa, né? Tipo, esse ator do Wi-Fi rodou. Executar isso quando rodar o ator. Esse tipo de coisa. A AWS aqui, um webhook ou tudo mais. Beleza. O outro é on a schedule, que é de tempo em tempo, né? Então, eu quero, de minuto em minuto, de dia em dia, de hora em hora, tudo mais. O webhook call ele vai te fornecer um webhook, um link, e toda vez que você chamar esse link, ele vai ativar esse workflow. Esse é que você vai usar para quando tiver uma aplicação já existente, ou você quer criar uma aplicação que vai interagir com o seu fluxo. Um form submission. Você cria um forms e aí você fala, eu quero receber esse tipo de input, esse tipo de input, esse tipo de input. Aí, quando você executar, ele vai preencher o form e tudo mais. Executado por outro workflow, quando você recebe uma mensagem de chat, e tem uns outros jeitos, onde vai ser algum erro, e-mail, MCP Server, enfim, são outros jeitos, né? Beleza, então são os nodes de trigger. Os próximos nodes são os actions. Só para finalizar os triggers, né, eles são bem importantes, mas não são o que vai definir o seu aplicativo de modo geral. Você vai usar o que tiver mais, vai fazer mais sentido na sua automação. Os actions são geralmente os que rodam dentro de um aplicativo. Então, por exemplo, eu quero puxar as informações de uma planilha. Quero inputar as informações de uma planilha. São os actions. E geralmente você vai precisar de uma chave de API ou fazer algum tipo de login. Então, deixa eu colocar aqui trigger manually. E aí, action in an app. Então, vai fazer uma ação dentro do aplicativo. Então, por exemplo, Gmail, eu quero enviar um e-mail. Aí aqui vai ter muitas opções, né? Mas aí, eu criar um draft, por exemplo, que é só um rascunho, né? Ou então mandar uma mensagem, que é mandar um e-mail. Pegar uma mensagem, que é buscar um e-mail para você ter informação no e-mail. Ou responder um e-mail, que não é enviar, né? Responder a um já existente. Enfim. Esses são os actions.
são os principais que você vai usar para interagir com outros aplicativos já consolidados. Então, o Google, o Meta, todos os aplicativos que você vai usar, você usa no seu dia a dia, você usa esse tipo de nó para se comunicar com eles. Aqui tem todos os Figma, GitHub, todas as automações que você precisa vai estar aqui, e também tem aquelas que são nos nossos comunitários, né? Data Manipulation. Esse aqui é onde você vai manipular os seus dados. Então você recebe os dados de um jeito, eu quero fazer um filtro, só quero que execute todos que tem isso como verdadeiro ou isso como falso. Eu listei aqui todos eles. Então, code vai executar um código que você vai mesmo descrever. Edit Fields. Edit Fields é um pouquinho diferente, que você vai usar bastante para transformar texto em objeto e tudo mais. Mas a gente já fez isso no canal, em uma automação que a gente fez. Mas é bem tranquilo também. Por exemplo, uma IA responde em JSON para você. Só que toda a resposta da IA vai ser um texto. Então você vai pegar esse texto e transformar ele em um objeto JSON para poder utilizar na sequência do fluxo. Então você usa Edit Fields para isso. Filtra, split out é pegar um item e explodir ele, que é ao contrário do aggregate, que pega vários itens e junta todos em um só. Limit vai limitar o número de resultados, né? Então, por exemplo, você recebeu 3 resultados, só que você só quer o primeiro ou o último. Então, vai limitar o primeiro, merge, você vai ter 2 inputs rodando em paralelo, depois vai juntar os dois, aí você pode executar até uma query de SQL complexo ou não. Então, se eu escrever aqui merge, aí aqui tá a append, que vai juntar os dois, combinar para juntar os que são iguais. Aí você pode escrever um query de SQL personalizado aqui, ou escolher um específico, um lado específico, né? Então você vai ter dois inputs rodando ao mesmo tempo aqui, e depois você vai decidir o que vai fazer com os dois. E eu coloquei também esse HTML, que é não necessariamente você vai precisar usar ele, que geralmente você pode usar código também para isso, mas é um jeito muito mais fácil de você fazer scraping de dados de HTML. Então você busca o HTTPS de um website e usa esse nó para extrair as informações. Só passando aqui novamente. Deixa eu selecionar aqui, add node. Seriam esses data transformation aqui. Que aí tem code, fields, todos que a gente listou lá. Tem alguns outros também, remove duplicates, que também é bem óbvio, só remove duplicados. Summarize, que vai somar ou sumarizar alguns itens, contar, pegar o máximo. Tem também os de conversão de dados, então comprimir ou descomprimir arquivos. Aquilo que eu falei no início de transformar um JSON em um arquivo real, ou pegar um arquivo real e transformar em JSON para você poder trabalhar, mexer com imagens, criptografia, várias opções. A maioria das vezes você acaba não usando só esse de converter, extrair dados para JSON, por exemplo, eu tenho que imputar um Excel dentro da minha automação. Aí você usa isso para extrair os dados do Excel para JSON e depois trabalhar com eles no que for que você vai usar. Então, os próximos nós, é o de lógica. O nó de lógica é basicamente programação, né? Então eu coloquei aqui if, loop e switch. Você vem aqui em flow, vai repetir alguns, né? Aqui tem filter e merge que está repetindo, mas o if é o se no Excel, ou o if de qualquer linguagem de programação que você conhece. Então, se for verdadeiro, se isso acontecer, faz isso, se não, faz isso. Loop, ele vai fazer até por exemplo, tem os 5 itens. Fazer um loop, ele vai fazer dos 5 itens, executar para cada uma coisa separadamente. Switch
que o outro que eu comentei lá, que é esse daqui, ele vai. É um if, só que mais complexo. Então, se a resposta for A, ele vai fazer isso. Se a resposta for B, ele vai fazer isso. Se a resposta for C, ele vai fazer aquilo. Então, deixa eu até colocar ele aqui. Então você consegue adicionar aqui várias opções, quando o if só vai ter duas opções. Então, se eu pegar o if aqui, só vai ter essas duas opções, true ou false. Aqui você consegue colocar várias opções. E uma coisa importante que eu adicionei aqui sobre o loop é que se você no N8N executar um loop dentro de outro loop, então se eu pegar aqui um loop, e aí deixa eu deletar isso daqui e adicionar outro loop, o que pode acontecer? Toda vez que um loop atinge o Done, ele sempre vai ser tratado como Done. Então, se aqui eu tenho. Deixa eu colocar alguns dados aqui de. Oh, perfeito. Beleza, consegui demonstrar aqui melhor. Então, na hora que ele executa aqui, então eu tenho o code 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai executar o loop e depois vai dar o split no 1, 2, 3 e no 4, 5, 6. Só que no segundo loop, ele vai executar só o 1, 2 e 3. Então ele vai executar aqui o edit fields do 1, do 2 e do 3. Quando ele vai para o 4, 5, 6, ele já está concluído. Então ele já pula direto para cá e dá como done. Dá até para você ver aqui que ele executou, deu como resposta 1, 2, 3 duas vezes, como texto, passou no edit fields, e o 4, 5, 6 como número que não passou no edit fields. Então esse que é o probleminha quando você vai usar o loop dentro do loop. O ideal é você usar um sub-workflow dentro do loop, que aí não tem esse problema. Beleza? E por último aqui, a gente tem o Node IA. E aí você tem basicamente esse AI Agent, que é um nó genérico de agente de IA. Deixa eu tirar esses. E aí você pode adicionar o modelo que você quiser, até modelos com versões gratuitas, por exemplo, o Grok, você consegue usar ele com modelos gratuitos. Eu não tenho credencial aqui agora. Mas aí você consegue adicionar memória, adicionar ferramentas, adicionar um output parser, tudo isso. E, e ele serve para executar coisas, são requisições comuns com IA. E aí você tem também os nós mais específicos. Então você tem nós, por exemplo, Basic NLM Chain ou Information Extractor. Aí vai ser o que ele fala basicamente, né? O Sentiment Analysis. Vai pegar o texto, vai olhar, vai fazer uma análise de sentimento. Aí você precisa colocar um modelo e aí vai ter três opções aqui. Quando for positivo, faz uma coisa, quando for negativo, faz uma coisa, quando for negativo, faz outra coisa. Aí aqui dá para você colocar o System Prompt Template e tal, dá para você mudar várias coisas. Mas são basicamente tarefas específicas, né? E também tem os nós de IA especializada. Então tem o Gemini aqui, você vai ter opções de analisar áudio, analisar documento, procurar documentos, analisar imagem, analisar vídeo, fazer vídeo, tudo mais. Anthropic também, que vai ter opções de analisar o documento, não vai ter gerar imagem, né? Vai ser só analisar a imagem, não vai ter gerar vídeo, mas ou Llama, que é o modelo local, e OpenAI também, que tem várias opções. Por exemplo, se eu tenho um Key AI, que é um provedor, ou o Grok, que é um provedor, né? Aí eu tenho aqui um Key AI eu quero usar essa API para chamar uma IA de vídeo. Aí você tem que usar um HTTP request.
HTTP request e vai chamar, você vai olhar a documentação deles, fechei aqui, mas a ideia é você olhar a documentação deles e ver o que eles falam, se é um post, se é um... Cadê a documentação? Aqui a documentação. Então se eu quero, por exemplo, usar aqui Sora 2. Vou ter que dar um post nesse link aqui, passar essas informações, no body vai ser o model, input, aí vai ter uma header de autenticação aqui com seu token, uma header com content type application. Então é basicamente isso, você vai ter que usar o HTTP fazendo essa request aqui para rodar isso daqui, certo? E aí você pode usar esse HTTP request também para qualquer tipo de aplicação. Por exemplo, se você não estiver conseguindo usar um Google Slides, alguma coisa assim, eles têm a documentação oficial que dá para você chamar usando puramente HTTP request. Beleza? Esses são os nossos que eu queria passar com vocês. Aqui no final desse guia a gente vai ter algumas documentações, então tem guia oficial de workflows do N8N, com mais de 7.000 workflows. Outras informações aqui, né? Então tem muitas opções de workflows aqui com JSON baixável, visualizador alternativo, tudo mais com GitHub e tudo mais. Então, é isso aí, espero que vocês tenham entendido aqui os principais nós. Você também sempre tem a opção de pegar e abrir a documentação oficial do N8N para ver o que cada nó faz. Então aqui, por exemplo, eu tenho como fazer as credenciais, aqui os nós de ação, os triggers, como eles funcionam, core nodes, aí tem code, como que ele roda e tudo mais, o que você precisa passar, edit fields. Então sempre tem essa documentação aqui, se você tiver alguma dúvida e tudo mais. Recomendo muito você acessar lá e tudo mais. Mas é isso aí. Esse documento vai estar disponível para vocês gratuitamente aí na descrição do vídeo, que é um guia prático aqui para vocês utilizarem. E espero que vocês tenham gostado.